Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Desde já eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever aqui no botãozinho vermelho abaixo, a deixar o seu like, a compartilhar com seus amigos, seus familiares, no grupo da escola, para que a gente possa atingir o máximo de almas possíveis. Irmãos, antes da gente refletir um pouco o evangelho de hoje, queria convidar você a pegar o seu texto, para que a gente possa rezar junto o texto do Divino Espírito Santo, que nessa terça-feira 11 de maio ele possa nos encher de alegria, de força, coragem e de sabedoria. Que nesse dia, nada mais, nada menos, seja repleto de alegria. E vamos dizer junto: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vamos dizer juntos: vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Nesse segundo mistério, quero oferecer intenção ao clero da nossa igreja, aos nossos padres, os nossos bispos, nosso Papa, que Deus possa passar à frente para que possa encorajá-los, para que possa guiar da melhor forma possível as suas ovelhas. Vamos dizer juntos: vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Nesse terceiro mistério, quero colocar em intenção aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, que estão com indícios de depressão, com medo, abatidos. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um e que o Espírito Santo possa habitar e alegrar cada coração que passa por esse sofrimento. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Nesse quarto mistério, quero colocar em intenção aquelas pessoas que estão perdidas nas drogas, no mundo do alcoolismo. Que o Senhor possa confortar o coração dessas pessoas que estão carentes do amor de quem realmente o ama. Que o Senhor possa passar à frente e que o Espírito Santo possa transformar a vida dessas pessoas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo,
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Nesse quinto mistério, convido a você que nos acompanha a colocar a sua intenção no dia de hoje, seja um objetivo, seja um problema que você está enfrentando, seja um familiar que está doente, seja lá o que for. Feche os seus olhos, coloque em intenção, para que a gente possa rezar junto em cima da intenção que você vai colocar. Recebereis o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, convido você a pegar a sua Bíblia ou a sua liturgia diária. Nessa terça-feira, 11 de maio, o Evangelho de Deus se encontra em João, capítulo 16, versículo do 5 ao 11. Vamos ler juntos. Versículo 5. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto de meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que um príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Essas foram para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus ele faz uma carta de despedida aos discípulos, dizendo que ele vai, mas ele ainda explica: é preciso que eu vá, porque só eu indo o Paráclito virá. Qual Paráclito é esse? O Espírito Santo, a Trindade Santa. Cada um faz o seu papel. Não é três deuses, não é um Deus e três cabeças, é um só Deus. Jesus fez a sua parte no mundo. E para que o Espírito Santo possa vir ao mundo, Jesus há de subir ao céu. E ainda fala da vinda do Consolador. O Espírito Santo é aquele que vem nos consolar, que vem nos dizer o que é certo, o que é errado. Jesus ainda vem dizer no versículo 8, irmãos, o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo. Isso é uma atividade de convenção. O Espírito Santo ele convencerá as pessoas de que elas estão erradas. E nós, convencidos de que estamos errados, vamos procurar ajuda. É isso o dever do Espírito Santo. Agora, irmãos, trazendo para a nossa realidade, será que nós, cristãos, já fomos convencidos de que estamos errados? Muita gente, acha que para ir para o céu é só não roubar, não matar, não adulterar e crer em Deus. Somente isso. Eu estou aqui, irmãos, para dizer que é totalmente ao contrário. Para a nossa ida ao céu, em busca do reino do céu, temos que renunciar a muitas coisas. Primeiro, convencer-nos dos nossos pecados.
acabar com o orgulho e convencer que nós estamos errados, para assim buscar ajuda. Ajuda naquele que é o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Que no dia de hoje possamos refletir esse Evangelho durante todo o dia, até as 12 horas do dia de hoje, possamos refletir. Será que nós já nos convencemos, de que estamos fazendo certo ou errado? As nossas ações, os nossos atos do dia a dia, o jeito de falarmos com os nossos pais, com a esposa, com o marido, com os filhos. Essas pequenas atitudes, irmãos, contará sim no nosso julgamento. Será que estamos convencidos de que não há orgulho, de que achamos que só simplesmente porque estamos indo para a missa já está tudo certo, tudo ok? Possamos ficar com essa reflexão, que o Consolador que veio ao mundo, como Jesus diz no capítulo 16, João 16, possa habitar o nosso coração, nosso íntimo, e nos ensinar e nos convencer, como diz o Evangelho de hoje, da verdade, do pecado e do juízo. Fico por aqui, irmãos. Até a próxima. Tenham um abençoado dia. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, peço a você que ainda não se inscreveu no canal da Missão Mais Louvor a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, para que possamos atingir o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe você.